jurados. Esse blá 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 já está cansando os nossos ouvidos. Não há por que temer, teu Deus está na frente cuidando de tudo. Se aparecer Peba, paraguaio, ele diz: eu sou o único Deus, terra! Aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Ninguém se importa com minha alma, não ouve isso. É só adorando que o crente tem vitória. Mais uma vez no coração, hoje Deus termina a tua história. Hoje faz o restauro, o grande vencedor. Queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar só pra ver o meu rei. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Na noite aceitaram mais de 20 pessoas. O primeiro jovem que aceitou naquela noite, hoje ele é um presbítero da Igreja Maravilha. Então profetizei, como ele me deu ordem. E houve um reboliço, e houve um ruído. Meu Deus, como pode? Cada osso se juntava, cada osso se encaixava. Enquanto o vento soprava, tudo se organizava. Foi aparecendo o nevo, foi aparecendo a carne. Em seguida veio a pele e o corpo se formava. Porém faltava vida, mas quem na vida ali estava? E me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. A igreja não descansa o tempo todo no instalar, brilhando em toda a
aqui. Não, Senhor, eu não quero que você quebre o meu vaso. Realmente ele não serve para a tua obra. Se eu não verificar a sua antiguidade, eu não aceito que meu vaso seja quebrado. Infelizmente, ele não serve para a tua obra. Assim, eu não quero que o meu vaso de ouro seja passado pelo fogo, senão ele derreterá. Realmente, meu vaso não serve para esta obra. Hoje? Hoje não dá, Senhor. Vejo que meu vaso não serve para esta obra. Não, ele não serve para a tua obra. Pronto. Ah, não, Senhor, ele está na última moda, não aceito. Onde está o vaso que Deus procura? Jesus é fantástico, não é, pessoal? Ah, Jesus é lindo mesmo! Além de amar toda a humanidade, ele presenteou muita gente fazendo milagres. A Bíblia conta que o cego que não via um palmo diante do nariz passou a enxergar. Aleluia! Jesus andava por toda parte
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Jesus, te agradeço a ti, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido a todos para louvar o Senhor. É o número 108. Cantando com graça e alegria em cada um coração. Glória a Deus. Número 108. Conhecido de todos. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar. É com Ele no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus, olhai, pela fé sempre sim lutai. Ao inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia, aleluia. Onde se encontra o cantor Abiezer? Aleluia.
Glória a Deus. Então as visitadoras já louvam ao Senhor. E a Biezé fica preparando-se então para louvar o Senhor daqui a momento. As visitadoras louvam ao Senhor com um dos seus maravilhosos hinos em nome de Jesus. Glória a Deus.
Ouviremos sim, irmão Abiezé, em nome do Senhor. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, os obreiros da casa do Senhor, os diáconos, vão recolher dízimos e oferta, amém? Os diáconos. Aleluia. Número 16. A igreja curva a cabeça, estaremos orando pelos obreiros. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, pelos teus filhos, Senhor, que irão agora recolher os dízimos e as ofertas, Senhor. Abençoa aqueles que vão dar com alegria, Senhor. E aqueles, Senhor, que não tem como dar, Senhor, abre as portas, Senhor, de emprego, meu Deus. Assim te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, eu te amo com fervor. A minha alma glorifica o teu amor e com júbilo proclama a razão por que te amo. Nos meus versos tão diversos, aos teus pés humildemente em silente oração. Jesus Cristo, te obedeço por amor. Não esqueço teu favor que foi tão bom pra mim. E por mais fraco que eu seja, a minha alma te deseja. E é por isso que eu vivo tão feliz assim. Levante a sua mão e dê glória para o Rei Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo, quanto tempo já passei em um cárcere de lágrimas e dor, mas com tua autoridade destruíste aquela grade e seguindo a tua luz encontrei a liberdade em teus braços, meu Jesus. Jesus Cristo, eu te obedeço, é por amor. Eu não esqueço teu favor que foi tão bom pra mim. E por mais fraco que eu seja, a minha alma te deseja. E é por isso que eu vivo tão feliz assim. Diga amém para Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Convidamos nosso secretário da igreja com os avisos.
convido toda a igreja a posicionarmos de pé em nome de Jesus. Aleluia. E nesse exato momento, o nosso pastor, José Laelcio, está com a oportunidade, que é toda dele mesmo, pela graça de Deus, que vem trazendo o bom e maravilhoso ensino ao nosso coração. Quem diz amém? Amém. Aí está, pastor. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos trouxe à sua casa nesta noite, para aqui celebrarmos o seu nome e aprendermos no seu santo templo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Êxodo, capítulo 20, verso 15. Amém. Não furtarás. Leiam vocês. Não furtarás. Amém. O presbítero Fábio nos apresente em oração. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te adoramos por essa rica oportunidade, Senhor. Pelos louvores já entoados do teu nome, por tua palavra agora lida, Senhor. Pedimos a tua bênção em favor do teu servo. Abre a porta da palavra, da inspiração, da revelação para o teu servo. E estamos aqui prontos para ouvir a tua voz. Que possamos colocar a tua palavra em prática, Senhor. Venha nos orientar através da mesma. Pai Santo e Eterno, nós pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, nós vamos ouvir mais uma vez nossas irmãs visitadoras louvar ao Senhor. E enquanto nossas irmãs vão louvar a Deus, nós vamos levantar uma oferta, uma segunda oferta, para ajudar um irmão que precisa fazer tratamento médico. E nós vamos estender a mão para o nosso irmão. Isso é um trabalho muito comum entre nós. Glória a Deus. E vamos fazer isso agora. Os obreiros, por favor, já podem recolher uma oferta de amor para ajudarmos um irmão que está precisando cuidar de sua saúde e nos pedir um apoio neste sentido. Amém. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. A mesma Bíblia diz também que aquele que fecha os ouvidos para o clamor do pobre, clamará e não será atendido. Então vamos semear para colhermos lá na frente. As irmãs.
Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Nos dá o prazer de estar conosco nesta noite, cultuar conosco. Nosso irmão Klinger, fique de pé, meu querido. E Licínia, são da igreja El Shaddai. A igreja quer receber o nosso irmão em nosso meio. Digam amém em nome de Jesus. Porventura, existe mais alguém entre nós nos visitando que não foi anotado seu nome? Glória a Deus. Temos ali uma jovem. Ah, nossa irmã, ok. É jovem mesmo. A mãe da nossa irmã Morgana. Fique de pé, por favor. É a irmã... Me deu um branco agora. A Morgana e o Luiz Eduardo, com sua mamãe. Estes casal de adolescentes estão vindo congregar conosco, irmãos. Já trouxeram sua carta de mudança. E nesta noite estão participando deste culto. A igreja diz amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos ter batismo nas águas no próximo dia 29 de junho. E nós queremos apresentar à igreja aqueles que desejam ser batizados nas águas. Quero chamá-los aqui à frente, por favor, se posicione diante do púlpito. Djalma Nascimento de Almeida Júnior. José Robene Correia da Silva. José Robene, ela da Sub? Ok, então a gente prossegue depois. Marili Inácio, também. Sara Fernandes da Silva de Melo. Sara Fernandes, não pôde vir, ok. Vitória Karine Gama, também não pôde vir. Vamos fazer o seguinte, então, Djalma. Todo mundo fica para o domingo de manhã na escola dominical, tá bom? Amém. Vamos fazer mais uma oração, amados irmãos. Convido o diácono Sóstenes para vir orar ao Senhor. Amém. Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, Pai Celeste, nós te damos graça, te louvamos e te adoramos por tudo, meu Deus, o quanto o Senhor representa para nossas vidas. Mas neste momento, Senhor, meu Deus, o Senhor abre os nossos corações para que a Tua palavra, meu Deus, penetre, Senhor. Pois nós sabemos que a Tua palavra é como espada de dois gumes, que vai dentre as juntas e medulas até a visão da alma e do Espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. Que nesta noite nós possamos sair daqui, meu Deus, transformado pelo poder da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, a poder do Teu Filho, meu Deus, inspira Ele, meu Deus, em nome de Jesus, assim já te pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo nos 10 mandamentos. Quem está acompanhando o estudo desde o início? Muitos estão acompanhando o nosso estudo desde o início. Um estudo muito bom, não muito visto nos púlpitos, esse estudo. Tenho sido procurado particularmente por muitos irmãos e irmãs aqui e também de outros lugares, porque nosso culto, pelo fato de ser transmitido ao vivo, proporciona a oportunidade de muitas outras pessoas nos acompanhar no estudo da palavra de Deus. Então, para aqueles que estão vindo a este culto pela primeira vez, ou que estão nos assistindo na internet também pela primeira vez, nós estamos estudando já há alguns meses os 10 mandamentos, cujo fundamento está em Êxodo, capítulo 20. E hoje estaremos estudando o 8º mandamento, glória a Deus, que diz, como diz? Não furtarás. É um mandamento curto,
mas que tem muito a nos falar. A semana passada eu fui abordado por alguém que disse assim: pastor, um texto tão pequeno, que foi o texto que estudamos a semana passada, não adulterarás, e tanta coisa o irmão ministrou. Glória a Deus. E na verdade não dá para ministrar tudo o que a Bíblia diz a respeito dos 10 mandamentos, porque o tempo não nos permite. Mas aquilo que nós estamos vendo em nossos estudos a cada sexta-feira é uma síntese dos 10 mandamentos, de cada um dos 10 mandamentos. Mas mesmo como síntese, tem sido uma bênção para a nossa vida. Sim ou não, igreja? Tem sido uma bênção. A igreja do Senhor tem sido edificada através desses estudos. Então, Êxodo 20:15, não furtarás. E aqui nós temos uma foto ilustrativa, alguém sorrateiramente furtando a carteira de outrem. Glória ao Senhor. A imagem por si só já fala muito. A palavra hebraica para referir-se a furtar pronuncia-se ganaf, significa literalmente levar algo sem ser notado. Então a palavra furtar significa o que, irmãos? Levar algo sem ser notado, sutilmente, sorrateiramente. Isto posto, furtar é apropriar-se legalmente do bem de outrem, seja no sentido financeiro econômico, seja no sentido de objetos, de direitos e assim sucessivamente. Então essa palavra ganaf, no hebraico, ela tem esse sentido de levar algo sem ser notado. Mas ganaf também pode ser aplicado ao roubo em geral. Ao roubo em geral. A Bíblia não faz muita diferença entre a palavra furtar e roubar. Mas a lei do nosso país, especialmente o Código Penal brasileiro, ele diferencia ambas as situações, ambos os eventos. Furto, no artigo 155 do Código Penal brasileiro, diz, definição de furto: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Isso é furto. Subtrair, levar consigo, tomar para si. Artigo 157 define o que é roubo, que é diferente de furto. Então, roubo significa subtrair coisa móvel, aquilo que pode ser levado, que todavia não é da pessoa, né? Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Vamos ver o próximo slide e aí vocês vão entender melhor a questão do... Por favor, dá um toque aí, irmão. Então aí nós temos a diferença entre furto e roubo explicado de forma mais clara. Furto: toma algo de alguém sem o quê? Sem violência ou ameaça. E aí nós colocamos um exemplo. Um ladrão arromba uma casa e leva todos os móveis enquanto os moradores estão ausentes. Alguém sai para viajar, fecha a casa, viaja. O ladrão invade a casa, furta o que tem dentro, vai embora. Não houve violência contra os donos da casa. Já o roubo é diferente de furto. Então o roubo toma algo de alguém com violência ou ameaça. Aí colocamos outro exemplo: um ladrão aponta uma arma para alguém e ameaça atirar se ele não entregar, por exemplo, o carro, não é? Se atira, é latrocínio, aí já fica um crime qualificado. É crime, um homicídio, um roubo, seguido de morte, latrocínio, certo? Mas a Bíblia não faz essa diferença. A palavra ganaf, ela tanto pode ser aplicada ao furto como ao roubo. Na verdade, em sentido geral,
Sentido geral, em regra geral, furtar é se apropriar de algo que não pertence a você ou a pessoa que leva consigo. Eu trouxe um dado bem interessante aqui para você se situar o quanto o furto é tratado com banalidade, até mesmo por muitos cristãos. Uma pesquisa realizada pela FMI Land House revelou que os supermercados brasileiros perdem, em média, 3,5% de seu faturamento com furtos de mercadorias e ações fraudulentas, o que dá mais de R$1 bilhão por ano. Já pensou, irmãos? Supermercados brasileiros têm um prejuízo de mais ou menos R$1 bilhão por ano por causa de furto. Entra disfarçadamente, como quem querendo. Está aqui uma foto ilustrativa. Olhou para um lado, não viu ninguém, pegou uma garrafa de vinho, colocou na bolsa, tal, etc. Então isso acontece muito, é cena comum nos supermercados brasileiros, nos estabelecimentos comerciais. E isso gera R$1 bilhão de prejuízo por ano, só nos supermercados. O estudo mostrou, estamos aqui, o estudo mostrou que 45% dos furtos são realizados pelos funcionários. É triste isso, né, irmão? Os funcionários que ganham para preservar o bem do seu patrão, porque aqueles bens é que geram o salário deles, eles são os maiores furtadores, os funcionários. 45% dos furtos são realizados pelos funcionários, 35% pelos clientes. É por isso que hoje nós temos um aparato, nós vemos um aparato de segurança muito grande em todos os estabelecimentos comerciais. Principalmente os grandes estabelecimentos, são câmeras de segurança. E as câmeras de segurança, por si só, ainda não são suficientes, ainda colocam, os empresários colocam dispositivos, pequenos dispositivos, nos produtos, porque se a pessoa passasse pela porta sem tê-lo pago antes, aí aciona um detector de furto. Certo? Então, 35% dos bens, dos produtos do supermercado, estamos falando só de supermercado. São os clientes que furtam. 20% é furtado por entregadores, reparadores e outras pessoas que entram e saem dos supermercados. 33% dos supermercados possuem circuitos de TV, mas nem sempre é o suficiente. Mesmo em um supermercado com 108 câmeras, são registrados em média 15 furtos por mês. Segundo a Associação Brasileira de Supermercado, milhões de pessoas são apanhadas por furtos a cada ano. E isso somente em supermercados. Agora imagine os outros setores, como hotéis e suas toalhas. O troco não devolvido corretamente, a caneta emprestada, o livro da biblioteca, etc, etc, etc. Esqueci. Pegou e esqueceu. Eu geralmente, quando empresto uma caneta, eu empresto ela sem a tampa. Que a pessoa, quando for guardar, ela vai ver que está sem a tampa e vai lembrar que ela não pertence a si. Certo? O pastor Philip Graham Hyken, autor do livro Os 10 Mandamentos para os Dias de Hoje, CPAD 2014, acerca do furto deliberado, apresenta a seguinte informação. Um hotel relatou que em seu primeiro ano de atividade teve de recolocar 38 mil colheres, 18 mil azulejos, pregado lá na parede, 355 potes de café e 100 bíblias. Todos esses objetos furtados por clientes e funcionários. Já pensou, irmãos? Já pensou? O que motiva o furto? Eu coloquei pelo menos 6 tópicos que causam ou que motivam o furto. Primeiro, vamos lá? Segundo,
Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Preguiça. Tudo isso são motivações para o furto. Ou para os furtos. Vamos lá, vamos ver o primeiro. A cobiça. E respondeu Acã a Josué e disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Josué capítulo 7, versículo 20 e 21. O contexto dessa história está lá em Gênesis, de Josué capítulo 6. Israel atravessa o Jordão, deixando o deserto para trás e adentrando a terra de Canaã. A primeira cidade que eles tinham que tomar, qual era o nome dela? Jericó. Cercaram Jericó por 7 dias e ao cabo dos 7 dias, Josué determinou que o povo gritasse e os muros da cidade de Jericó, que eram altíssimos, implodiram e o povo entrou na cidade para saqueá-la e destruir os seus habitantes, que eram ímpios. Porém, antes do episódio da queda dos muros, Josué disse assim, para todos os israelitas: tudo que há dentro da cidade está amaldiçoado. Vocês não peguem nada de lá. Tudo está amaldiçoado. Agora, as coisas valiosas, como prata e ouro, serão tomadas e consagradas ao Senhor. Mas o resto, não peguem nada, porque está tudo amaldiçoado. Ok, todo mundo viu isso. E quando o exército de Israel invadiu Jericó, se apoderando, destruindo tudo, Acã, que era um dos guerreiros de Israel, passando em um determinado lugar, ele viu 3 objetos importantes e belos. Ele viu, primeiro, uma boa capa babilônica. A Bíblia não traz essa informação que eu vou dizer, mas essa capa ela era toda tecida em prata e ouro. Os fios dela, ela era bordada, toda bordada com fios de prata e de ouro. Por isso que chamou a atenção dele. Brilhava a capa. Então ele disse, essa vai ser minha. O que é que tem? Uma capazinha de nada? Uma capazinha de nada? O que é que tem? Qual é o prejuízo de pegar? Eu acho que Josué também não generalizou tudo, não. Aí pegou. Mas ele viu também 200 ciclos de prata. Ele disse 200 ciclos de prata. Vai, como diz o Matuto, vai remediar a minha vida por uns dias. Pega os 200 ciclos de prata. E mais adiante ele vê um objeto que esse ele não podia deixar mesmo, na concepção dele. Ele vê uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. E ele também pega tudo, coloca na sua sacolinha. Quando termina a guerra, ele volta para a sua tenda lá no acampamento, cava um buraco no meio da tenda, pega aqueles objetos em terra e bota um tapete por cima e está tudo bem. Josué não viu, os outros guerreiros não viram, a esposa dele certamente não viu, mas teve um que viu. Quem foi? Deus viu. Deus vê. Diga, Deus vê. Deus vê. Deus vê. Deus vê. Quando alguém se apropria de algo que não lhe pertence, o dono não vê, mas Deus vê. Ok. Capítulo 6. Capítulo 7. Era a tomada de Ai, uma outra cidade mais à frente de Jericó, bem pequenina. Era tão pequena Ai que os conselheiros de Josué disseram assim, não mande o exército todo não, mande uns 2 ou 3 mil homens só, que a gente vence Ai. Ok. Partiram para Ai, tomar Ai. Quando chegaram perto de Ai, eles foram atacados pelo exército de Ai, que era menor do que o exército de Israel. E os homens de Ai ainda mataram uma boa quantidade de guerreiros israelitas, e eles voltaram às pressas, fugindo, correndo para não morrer. Quando eles voltam para o acampamento, que dizem a Josué, relatam o que aconteceu, Josué entrou em parafuso, ficou desesperado. Como pode uma cidade desta tamanho botar o exército do Senhor para correr? Aí ele foi consultar a Deus, Josué. Senhor, o que é que houve? Ficou da manhã até o meio-dia
prostrado no chão, com o rosto em terra, clamando a Deus para receber dele uma resposta. E Deus dá respostas. Deus dá o quê, irmãos? Resposta. Está com dúvida em alguma coisa? Ore que Deus lhe dará a resposta. Então, meio-dia, aparece um varão com uma espada desembainhada diante de Josué e diz a ele: levante-se, Josué. Josué fica assustado com aquele varão, aquele homem zarrão, uma espada desembainhada. E Josué está tão nervoso, tão tenso, que Josué lhe pergunta: você é um dos nossos ou você é inimigo nosso? Eu sou um anjo do exército do Senhor, sou um anjo do Senhor. E eu vim dizer a você que o povo de Israel não venceu, os guerreiros de Israel não venceram o povo de Ai, porque há pecado no meio do povo de Deus. Josué ficou mais aflito ainda, mas ele reuniu todas as tribos, lançou sorte sobre as tribos, e cai a tribo a qual Acã fazia parte, e lança a sorte naquela tribo, e a família de Acã é sorteada, e Acã vem à presença de Josué. Josué diz assim, Acã diante dele: meu filho, dê glória a Deus. Mas o crente em pecado, o crente em falta diante do Senhor, não tem condições de dar glória a Deus. Ele pode até glorificar, mas de forma mecânica, não passa da telha. Pode até glorificar o Senhor para passar uma impressão de que é crente igual a você e a mim, de que está tudo bem com ele. Aliás, o crente em pecado, ele pode até falar em línguas estranhas. Sim, senhor, sim, senhora. E pode, pastor, pode. Alguém me perguntou, tempos atrás: pastor, uma pessoa que está em pecado, um crente em Jesus em pecado, ele é batizado com o Espírito Santo, ele pode falar em línguas estranhas? Eu disse: pode, por duas razões. Primeiro, a carne aprende a falar em línguas estranhas. Segundo, quando Deus permite que um crente em falta, em pecado diante dele, fala línguas estranhas, a mensagem que está vindo naquelas línguas estranhas é: se converta, confesse o seu pecado, rebelde, desobediente, pecador. Então vem embutido a mensagem aí. Muito bem, Josué disse: meu filho, dê glória a Deus. Cadê Acã ter condições de dar glória a Deus? Gaguejou para lá, gaguejou para cá, e não teve o que fazer, não pôde dar glória a Deus, e a resposta dele é essa que nós colocamos aqui, não é? Ele disse: eu pequei contra o Senhor, porque eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os. Cobicei-os e tomei-os. Então, uma das motivações para o furto é a cobiça. Eu não posso ter um relógio daquele do pastor Laelcio, nem queira, que é fraco demais. Brincadeirinha, isso aqui foi presente do grupo Relva, e eu gosto muito dele. Eu quero um relógio daquele do pastor Laelcio. Eu vou ver se o pastor Laelcio, depois do estudo, ele dá bobeira, esquece o relógio, e eu vou lá sutilmente e pego. Cobiçou e depois furtou. Não houve violência para tomar o relógio, mas na primeira oportunidade surrupiou o relógio e foi embora. Eu estou usando um exemplo hipotético. Claro que aqui só tem salvos e salvas em Cristo. Isso não acontece no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, a cobiça faz isso. O que é cobiça? O que é cobiça? Esse é o primeiro significado da palavra cobiça. Sentimento ou impulso de quem quer intensamente ter, obter ou acumular riquezas e bens materiais. Certo? Sem poder, sem ter condições. Por extensão, a palavra cobiça significa o quê?
veja que a cobiça, ela não se circunscreve apenas a bens materiais, mas ela vai muito além disso aí. Ela busca, ela ambiciona de forma exagerada a honra, o poder e a riqueza. Certo? A cobiça gera isso, esses sentimentos negativos no coração daqueles que a abrigam. Então, a cobiça é a primeira motivação para o furto. A segunda motivação, qual é? Falta de temor a Deus. Eu costumo dizer que o temor a Deus é como um freio na vida do crente. Quando esse freio se quebra, se rompe na vida do crente, ele fica como um animal bravio, desculpe a má comparação. Fica como um animal bravio, solto, como dizia minha mãe quando nós éramos pequenos, soltos de canga e corda, certo? Aí na bagaceira. Glória a Deus. Então o temor de Deus, ele freia a pessoa, impedindo de pecar, inclusive furtar, se apoderar daquilo que não lhe pertence. Daquilo que não lhe pertence. Não é? Então eu coloquei aí como texto para a nossa reflexão, Provérbios 10 e 27. Como diz Provérbios 10 e 27? Amados irmãos e irmãs, o temor do Senhor é uma bênção. O que é que o temor do Senhor é? Uma bênção para a nossa vida. Aqui temor não tem um sentido de medo, medo de Deus, não. Adão teve medo de Deus quando ele pecou, porque ele tinha pecado. Mas o temor ao Senhor, o temor do Senhor, implica ou envolve a reverência ao Senhor, envolve a obediência a Ele, envolve a sujeição à vontade dEle. Eu temo a Deus, no sentido positivo, por isso faço a sua vontade na minha vida. E aí eu não furto, não me apodero daquilo que não me pertence. Glória a Deus. E o sábio diz que é o temor do Senhor, ele diminui os dias, não é assim? Não é isso que diz ali? O temor do Senhor faz o que, igreja? Aumenta os dias. Aumenta os dias. Aumenta os dias de quem? Daquele que teme ao Senhor. Quem é que teme ao Senhor aqui? Se você teme ao Senhor, aqui eis uma promessa para a sua vida. Seus dias serão multiplicados sobre a face da terra. Amém? Porque o temor do Senhor aumenta os dias daqueles que temem ao Senhor sobre a face da terra. É diferente do ímpio, que não teme a ninguém. Ele diz, eu não tenho medo de Deus, não tenho medo do delegado, não tenho medo do juiz, não tenho medo de nada. Mas qual é o resultado dele? Mas os anos dos ímpios serão o quê? Abreviados. E nós vemos isso acontecendo literalmente, principalmente no campo que estamos falando. Quantas pessoas são pegas com a mão na massa furtando e o dono do objeto que está sendo o produto do furto vai e mata o ímpio. Mata ele, mata ela. Ou faz justiça com as próprias mãos. Quer dizer, os anos dos ímpios que não temem a Deus, eles são abreviados. Então, nunca perca o temor a Deus na sua vida. O que é que o crente nunca deve perder na sua vida, irmãos? O temor a Deus. Um homem de Deus dizia, perca tudo. Perca a esposa, perca filho, perca marido, perca carro, casa, emprego, perca tudo. Como crente você pode perder, porque já perdeu. Mas não perca o temor a Deus, porque no dia que você perder o temor a Deus, você vai fazer coisas inimagináveis, que você nunca pensou que teria coragem de fazer. Por quê? Porque o temor de Deus lhe faltou. Vamos lá ver a outra motivação. Qual é a outra motivação? Mau caráter. Uma pessoa de mau caráter, ela é propensa, é inclinada ao furto. Certo? E aí eu coloquei essa foto ilustrativa. Veja, por trás daquela carinha de bom, de santinho, de direitinho, tem um mau caráter. O que significa a expressão mau caráter? Pessoa, o quê? Sem escrúpulo, que engana as pessoas sem o menor constrangimento. Sem o menor constrangimento.
desvio de caráter para o mal. Terceiro, disse daquele ou daquela que age sem decência, sem pudor, sem sensibilidade humana. Então, mau caráter, a primeira oportunidade que ele tiver, ele furta sim. Ele furta. Pode até não fazer uso de armas. Arma de fogo, arma branca, enfim. Mas quando ele tiver a primeira oportunidade, ele furta. Eu estava no aeroporto, aqui em Maceió, e comigo estava uma das minhas meninas. E eu ia viajar e dei a ela um dinheiro, a ela, a que estava comigo. Ela tinha de me levar no aeroporto, e eu disse, toma aí, filha, para você. E ela cumprimentou alguém que estava lá no aeroporto. Que eu não vou dizer quem era, até porque ninguém conhece aqui essa pessoa. É pessoa de fora. Ela cumprimentou com dinheiro, com a cédula na mão, irmão Elias. E quando ela cumprimentou, que o cidadão soltou a mão dela, que ela procurou o dinheiro, ele fez mágica. Fez mágica. Ela foi lá na fila onde eu estava, pai, o dinheiro que o senhor me deu, fulano furtou, levou o dinheiro. Como? Caiu? Não. Eu cumprimentei ele e quando a mão voltou vazia. Eu disse, porque ele é mágico. É mágico. É mágico. Certo? Um jovem ainda, que se não for corrigido, lá na frente vai ser um verdadeiro mau caráter. Vamos lá. Desonestidade foi o outro ponto de motivação. O que é que significa desonestidade? Desonestidade é a falta de honestidade. E quem não é honesto, não tem vergonha, é imoral, perdeu a honra. Nós vivemos em um país que a desonestidade anda na moda. Rui Barbosa, um dos maiores juristas do Brasil, ele viveu no tempo de Getúlio Vargas, por ali afora, e ele era, além de ser jurista, filósofo, um homem, escritor e tal, ele era um pensador, e ele escreveu uma frase em um dos seus livros, diz assim, chegará um tempo no Brasil, ele não era crente não, irmão, era ímpio, chegará um tempo no Brasil que os homens honestos terão vergonha de serem honestos. Nós estamos vivendo esse tempo. Porque os desonestos é que prevalecem, é que estão por cima. Estão na política, estão em várias outras instâncias, e lei não existe para eles não. Então o cidadão comum olha para quem está lá em cima, num patamar elevado, é desonesto, não vai preso, nunca é punido. Ele diz assim, ele se sente motivado pela desonestidade de quem está lá em cima a ser também desonesto. Mas, irmãos, nós, como crentes em Jesus, devemos seguir que tipo de exemplo? Dos desonestos? Olhe para cá, dos desonestos. Nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus determina. Segundo os Coríntios 8:21 diz assim, o apóstolo Paulo, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, que vê tudo, mas também diante dos homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos funcionários e funcionárias crentes que dão bom testemunho, são honestos com seus patrões, suas patroas? Quantos empresários que mesmo sendo descrentes, só querem funcionários crentes? Aqui na cidade tem uma grande empresa, e eu não vou dizer o nome dela. É uma grande empresa, só era uma loja lá no centro da cidade. Hoje tem aqui no Farol, tem na praia, quem quiser que deduza qual a empresa é. O dono dela, a maioria dos funcionários são evangélicos. A maioria é evangélica. Por quê? Porque o proprietário acredita na honestidade dos evangélicos. Que bênção, irmãos, amém? Que bênção, glória a Deus, não é? Por isso que quando um crente é contratado numa empresa, é chamado para fazer um trabalho, um serviço, ele deve fazer direitinho, ser honesto, cumprir com o seu dever direitinho.
Não é assim? Amém? Glória a Deus. Se a pessoa que lhe contratar pagar adiantado, já estou com dinheiro no bolso, agora só vou se quiser. Não faça isso não. Senão você vai ser desonesto. Não vai dar um bom testemunho. Pedro, o apóstolo, diz assim, em 1 Pedro 2:12, está aqui. Tendo o vosso viver honesto entre quem? Entre os gentios, ou seja, aqueles que não são crentes. Para que naquilo em que falam mal de vós, porque os gentios, os ímpios falam mesmo e atacam mesmo os crentes, não é? Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Os ímpios falam mal de nós, nos atacam, né? Usam termos esdrúxulos para se referirem a nós, adjetivos negativos, porém, quando eles vêm nos visitar, quando eles vêm nos conhecer de perto, ou quando passam a conviver conosco, e nós damos um bom testemunho, aí eles mudam a história. Eu pensei que crente não prestava. Eu pensei que crente era assim, que crente era assado e tal. Mas eu estou vendo pelo seu testemunho, meu amigo, minha amiga, meu colega, minha colega, meu vizinho, minha vizinha, que crente é uma pessoa realmente diferente. Que crente realmente é uma pessoa diferente. Amém, irmãos? Então, se alguém é desonesto, nós não devemos ser desonestos. Nós devemos viver conforme a determinação do Senhor. Qual é a outra motivação? Falta de conversão na vida. O ímpio, ele furta, ele se apropria do que não é seu, porque ele não é convertido. Mas quando aquele ímpio que tinha maus costumes se converte ao Senhor, então ele deixa tudo para trás. E eu coloquei aqui, no slide, a conversão é o quê? O que é a conversão? É um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. Veja aqui, esses 180 graus. Você vai no caminho reto, se converte ao Senhor, dá um giro, volta para a estaca zero, para começar uma vida transformada. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação. Amém? Quando Jesus nos chama para nos arrependermos e crermos, Ele está nos chamando à conversão, à mudança de vida. É uma mudança radical naquilo que cremos e fazemos. Segundo Coríntios 5:17 nos diz o seguinte: quem está em Cristo. Vamos lá, eu quero que todo mundo cite este texto. Quem está em Cristo, nova criatura é. Termina aí. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Quem é nova criatura em Cristo Jesus? Glória a Deus. Não é que você, como nova criatura, não vai ser tentado um dia, não poderá nunca ser tentado, pode ser tentado a furtar, a fazer outras coisas negativas. Mas você é nova criatura. Amém? É nova criatura. Satanás arruma desculpa para todo tipo de pecado. A menina fica grávida e diz assim, foi um lapso. Não é assim? A menina, namorando, adolescente, jovem, fica grávida. Aí diz para o pai, estou grávida, pai, mãe, estou grávida. Foi um lapso. Né? A pessoa rouba no supermercado, ou furta, e é abordada, não, que eu sou cleptomaníaca. Toda, meu irmão. É verdade. Certo, irmãos? Cleptomaníaca. Já ouviram essa palavra? Quem já ouviu? Cleptomania é o hábito de furtar sem a pessoa precisar. Isso acontece muito com os ricos. Então, uma mulher rica entra numa boutique e ela vê lá joias caras e na primeira oportunidade que ela tem, ela furta, sem precisar. E aí, quando ela é abordada, é pega, não, é porque eu tenho esse distúrbio de cleptomania, de roubar sem precisar.
Certo? Então Satanás fica arrumando desculpa para tudo, né? Para tudo. Glória a Deus. Mas quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Nova criatura é. Glória a Deus. Escrevendo aos Efésios, Paulo recomendou: aquele que não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. As mãos que furtavam antes, agora, depois de convertido, e Paulo aqui em Efésios 4 está falando acerca do despojamento do velho homem e o revestimento do novo homem. Aí ele diz: aquele que furtava antes de ser cristão, não furte mais. Pare. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um crente em Jesus, que foi liberto, ele não precisa se apropriar de nada de ninguém. Só se o dono der. Olha outra motivação aí. Olha aí a outra motivação. Vem aí, ó. Gordão aqui, ó, forte. Rede boa. Como é que diz aqui? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios 6:9. O preguiçoso não trabalha, mas precisa das coisas igual às outras pessoas. Sim ou não? Como ele não trabalha, não tem dinheiro. Aí vai furtar. Começa furtando em casa. Carteira da mãe, do pai, dando bobeira ali, ele vai e tira uma cédula de 10. Depois tira uma de 20. Depois tira uma de 50. Depois pega um objeto mais valioso, vende. E assim sucessivamente. Depois, pequenos furtos não servem mais. Ele agora vai arrumar um revólver, uma coisa mais, uma arma aí potente para fazer assalto. Como diz na linguagem policial, meter bronca, né? Quantos filhos de papais, essa é a expressão que se usa, filhos, jovens, filhos de pessoas de classe média alta, que são pegas assaltando, pai advogado, pai médico, empresário, são pegos. Quando você mora na Ponta Verde, vamos lá na casa do seu pai. Chega lá, um condomínio belo, e o indivíduo na mala do camburão, assaltando. O pai sofre decepção, a mãe, enfim. Certo? Porque não quer trabalhar, não quer estudar, mas quer ter as coisas. O pai, muitas vezes, para dar uma lição, não dá fácil, aí ele vai furtar, vai roubar, vai fazer o que der na telha. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o preguiçoso deve ir ter com quem? Com as formigas. Isso é tão insignificante, a formiga. Mas fica lá no meio do mato. Elas trabalham o dia todo, as bichinhas. Carregando em fila sua provisão, seu alimento, para no tempo da necessidade ela ter o que comer. Por isso que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com ela. Uma coisinha tão pequena, vai aprender com ela. Glória a Deus. Quando ocorre o furto? Primeiro, vamos lá, aqui. O furto ocorre no troco dado a mais em uma compra. Esses são exemplos. Quando este não é devolvido. Então você faz uma compra num supermercado, numa farmácia, numa banca de feira livre, né? Na porta de sua casa, faz uma compra. Então você dá R$50 para a pessoa lhe dar R$10 de volta, de troco. Porque a compra, por exemplo, foi R$40. Aí a pessoa dá R$30. E tem casos que a pessoa dá até o valor todo e até mais do que o valor. Quem recebe o troco percebe que a pessoa se equivocou, mas fica calado, coloca o dinheiro no bolso e ainda quer justificar o furto dizendo assim, ela deu com as mãos dela, o problema é dela. Você já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu? Mas você nunca disse isso não, né?
Graças a Deus. Parabéns para você. Parabéns. Certo? Ensina seu filhinho, a sua filhinha, desde pequenininho. Essa lição. Isso aqui é educação doméstica, que se aprende em casa. Não é nos bancos das escolas e da faculdade que a gente aprende isso, não. Tem a educação secular que se aprende nas escolas. E a educação doméstica é em casa. Quando os pais, de forma equilibrada, ensinam boas maneiras e boas regras aos seus filhos. A criança chega com uma... Você pede para a criança fazer uma compra no mercadinho, na farmácia, tal, etc. Dá tanto, você sabe quanto é. A criança volta com mais, você pergunta a ela, por que você está trazendo mais dinheiro do que era necessário? Ah, porque a moça do caixa me deu mais dinheiro e ela deu, eu peguei, é meu, é seu. Volte lá e devolva. Ah, não vou não, vai, não vou, vai. Se não for, vai apanhar, vai levar uma surra. Certo, irmãos? Está certo assim? Amém? Glória a Deus. Romanos 13 e 9. Como é que diz Romanos 13 e 9? Você já leu? Romanos 13 e 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Então, aqui está a proibição no Novo Testamento do furto. Se apoderar, por exemplo, de um troco a mais em uma compra. Todo mundo praticamente já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência. De a pessoa do caixa me dar mais dinheiro do que era para ser dado. E eu contar e ter que devolver. Moça, moço, você se enganou. Está aqui o seu dinheiro. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Isso ia ser descontado do meu salário. No Brasil já não se ganha muito bem. Não é verdade, irmão? E se cada troco que se passar errado, a pessoa ficar, furtar, vai haver muito prejuízo. Vamos aqui ao segundo. Olha aqui. Leiam aqui, por favor. Como é a história, pastor? Eu estou furtando quando eu faço uma ligação clandestina de água ou energia, sim. Inclusive quando bota aquele gatinho lá. Gatinho não, que tem caso que é até onça. Não é nem gato, é onça, aquelas onças pintadas. Não, pastor, é para fazer uma defesinha do salário. Irmão, isso é furto. Isso é furto. A companhia fornecedora de água ou de energia, você atrasa 1 mês, 2 meses, ela vai lá, suspende. Se você faz uma ligação clandestina, você está furtando e você pode ser enquadrado no Código Penal brasileiro. Eu não sei se você sabe disso. Eu até pensei em trazer os artigos para a gente falar a respeito deles, mas entendi que tomaria tempo. Mas fazer uso de ligação clandestina de água e energia é crime passível de prisão e multa. Já pensou eu ter que ir lhe visitar no presídio? Por que, irmão, você está preso aqui? Ah, porque eu estava usando a água clandestina, a energia. Glória a Deus. Se não puder pagar, me procure. Não é porque eu sou rico, não, mas eu vou orar e a gente vai lhe ajudar, em nome de Jesus. Mas não ligue, não. Agora há pouco mesmo a gente está pagando aqui uma tacada boa de uma irmã. Ela está aqui. Não vou declinar o nome, mas a igreja está pagando. Porque a irmã impossibilitada teve o fornecimento da sua energia cortado. E a igreja aqui está pagando. Um valor até um pouco alto. Parcelamos, está tudo sendo pago e ela está usando a sua energia sem dor de consciência e sem risco de ir para a grade. Amém, irmão? Provérbios 9, 17 e 18. Olha o que diz a Bíblia aí. Vamos, quem achou? A água roubada é o quê? É doce. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem
que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É a Bíblia que diz isso. Não é bom, né, ter água em casa sem pagar nada? Oh, como é bom. Pois não? Tudo que a pessoa consome que não pertence a si é furto. Ele está perguntando aqui se fazer uso de internet, de TV a cabo, clandestino, é furto. É furto e é pecado. A Bíblia diz: não furtarás. Certo? Desliga lá, irmão, em nome de Jesus. TV a cabo, internet é para quem pode. Você não pode, se conforme, se contente. Glória a Deus. Amém, irmão? Corte lá. Já pensou a polícia chegar, polícia civil chegar na sua porta, lhe prender, lhe levar? É feio isso. Um escândalo, um mau testemunho para o crente. A Bíblia diz: não furtarás. Ô, irmão, está sendo válido no nosso estudo, sim ou não? Está sendo válido, sim. Quantas coisinhas que a gente deixa passar achando que Deus não está vendo, e Deus vê. Deus vê. Amém? Vamos lá aqui, esse outro. Na sonegação de quê? De impostos ao governo. Aqui se enquadra muito quem é comerciante. Cuidado, comerciante. Os contadores, nós temos aqui os contadores, né? Os contadores sofrem, porque os empresários querem que eles deem jeitinho. Não é assim, Grimerão? Não é assim, Luiz? A Elianai também está ali. Glória a Deus, dê jeitinho. Olha, não bote tudo não, que eu ganhei para o imposto não ficar alto. Dê um jeitinho aí. E se o contador não for crente, se o empresário não for crente, o inimigo engana ele, o diabo engana ele. E ele passa a furtar aquilo que não lhe pertence. E Jesus, em Mateus 22, 20 e 21, ele diz assim: dai a César o que é de, e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Os impostos. César é o governo. Dê a César os impostos. Você não ganhou dinheiro, trabalhou honestamente, Deus lhe fez prosperar, então dê a César o que é de César. Porque os meninos aqui sabem quais são as punições que sofre uma pessoa na Receita Federal e em outros órgãos competentes quando se sonega imposto. É multa, é tanta coisa e dá até cadeia. Você tem ali o José, o Júnior também, que é contador. Glória a Deus. A igreja está cheia de contadores, né? Glória a Deus. Eles sabem, eles entendem melhor do que eu essa matéria. Certo? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a César se deve os impostos, a Deus o que é que se deve? Os dízimos e as ofertas. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3 e 9. Todavia vós me roubais. Em que, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas assaldas. Olha aí, irmão. Olha aí. Aí eu estava preparando esse estudo e a irmã Elisânia me fez essa pergunta. Você vai falar sobre o dízimo? E eu disse, não, mas a gente vai dar uma entradinha rápida. O homem roubando a Deus. A 10ª parte de tudo quanto Deus lhe dá, não é sua. É do Senhor. Amém, irmão? Se você ganha um salário mínimo, a 10ª parte desse salário é do Senhor. Se você ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, é do Senhor. Se você ganha milhões, é do Senhor. A 10ª parte. Glória a Deus. Não se aproprie daquilo que não lhe pertence, porque o dono pode mandar cobrar. E ele cobra com juros e correção monetária. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado e abençoada? Entregue o dízimo. Devolva o dízimo. Devolva o dízimo. E não venha com enrolada de interpiação com Jesus, não, que ele não aceita, não. Eu vou parcelar, vou dar um pedacinho esse mês, um pedacinho o outro mês. Nada disso. Quando a bênção vem, ela vem integral para a sua vida. Ou Deus manda ela de pitadinha? Hein, irmão? Manda ela de pitadinha? Meu servo, meu filho, eu vou mandar um pouquinho hoje para você comprar o açúcar. Para a semana eu mando do café. É assim que o senhor faz? Não, senhor, não, senhora. Ele manda a bênção completa. E ele quer
a parte dele completa. A 10ª parte. Amém? Glória a Deus. Pronto, minha Lisânia, falei. Aqui embaixo. Vamos lá? Aqui? Todo mundo? Na não devolução de um objeto perdido quando se sabe quem é o dono. Quando você acha um celular esquecido por alguém, o que é que você faz? Você tira imediatamente o chip da pessoa e diz, esse eu não tinha, é assim? Hã, irmão? Se ponha no lugar da pessoa que perdeu o celular. Eu estou falando celular porque foi descoberto em pesquisa que é o item que mais as pessoas perdem hoje, é o tal do celular. Não se aparta do celular, mas é o que mais esquecem por aí afora. Então, quando alguém esquece o celular, e um cristão, quem é cristão aqui? Encontra, não desliga o celular não, que foi achado. Deixa o celular ligado, porque o dono vai ligar. A dona vai ligar. E quando o dono ligar, você vai ter o prazer de dizer assim, olha, eu achei o seu celular, estou com ele e quero lhe devolver, porque eu sou crente. E eu aprendi lá na igreja que eu não posso me apropriar daquilo que não me pertence. Amém, irmãos? Isso serve para o idoso, para o adulto, para a criança, para qualquer pessoa. Essa é uma regra, um princípio bíblico. Seu filho chegar em casa da escola com um celular, um videogame, seja lá o objeto que for, meu filho, de quem é isso aqui? Minha filha, onde você encontrou isso? Não, estava lá numa carteira, estava lá no chão da classe. Eu achei, achado é achado. É meu. Obrigue a criança no outro dia a devolver. Se possível, vá com ela procurar o dono. Vá com ela. E você vai estar evitando, no amanhã, ter dentro de sua casa um ladrão, um criminoso. Glória a Deus. Amém, irmão? Isso serve para celular, isso serve para uma pasta cheia de dinheiro. Olha, irmão, eu fico impressionado quando eu vejo no noticiário da televisão, informações de mendigos que acharam dentro de lata de lixo, bolsa cheia de dinheiro. Já viram isso na TV? E eles fazem o quê? Fizeram o quê? Levaram para a delegacia. Está aqui. Eu fiquei impressionado. Um homem simples, com sua esposa simples, moradores de rua, catadores de papelão, dormiam lá numa marquise, e na busca de seus materiais recicláveis, eles encontraram uma bolsa cheia de dinheiro. Muito dinheiro, não sei quantos mil, mais de 100 mil reais. Eles pegaram, levaram lá na delegacia. Entregaram ao delegado. Saiu nacionalmente. Um serviçal no aeroporto de Brasília encontrou uma pasta bonita, cheia de pacote de dólar. O cidadão entrou, foi usar o sanitário, na pressa esqueceu. O serviçal pegou, levou para o setor responsável. Sabe o que aconteceu com esse homem? Foi promovido a chefe dos serviçais. Saiu em todas as TVs do Brasil. Que coisa linda, irmãos. Amém? Ah, pastor, do jeito que eu estou em crise, se eu achar uma parte de dinheiro, eu não devolvo de jeito nenhum. Então você vai se enquadrar dentro da palavra. Não furtarás. Glória a Deus. São reflexões, olha, irmão, são estudos para levar você a pensar. Sim ou não? Não é assim? Pensar. Nós não somos crentes? Vamos pensar no que é certo. Vamos refletir no que é certo. Amém. Aqui, irmão, o último. Na venda ou compra de quê? De produtos piratas. Eita, pastor, quem escapará? Quem escapará, pastor, agora? Quem escapará? Vamos ver o que é que o nosso irmão profeta Jeremias diz a respeito da pirataria, irmão? Vamos ver? E a Bíblia fala em pirataria? Fala. A Bíblia fala em tudo. Jeremias 22:13. Escute. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito,
que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Isso é pirataria. Eu só compro CD e DVD pirata, pastor. É 3 por 5. É 3 por 5. Glória a Deus. Aí, sabe como é que as pessoas justificam a pirataria? Não, porque um DVD original é R$50. Isso é um roubo. Mas você sabe quanto foi que a pessoa, o dono daquela produção, gastou, investiu para ter aquela qualidade? Você não tem nem ideia. Você não tem ideia. Glória a Deus. Não é assim, irmão? Então, não faça, não compre CD nem DVD pirata. Ah, eu já comprei muito. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Quem não vai mais comprar DVD e CD pirata? Eita, quanta mão baixa. 0, 0, 0, 0. O professor está dando 0 para os alunos hoje, para a maioria. 0, nota vermelha. Mas eu sei que cada um que está aqui tem o Espírito de Deus e tem consciência daquilo que a palavra do Senhor está falando ao seu coração. Amém? Quando você parar diante da banca do pirata, você pode até parar e olhar. De vez em quando eu paro e olho. Estou olhando e sigo. Você pode até parar, mas quando der vontade, você vai lembrar. Não furtarás. Eu estou furtando o trabalho de alguém. Não vou comprar. Nem tampouco vou vender. Sabia que crente que vende produto pirata tem que ser disciplinado? Ainda bem que aqui não tem nenhum pirata. Pelo que eu sei, não. Glória a Deus. Pois não. Uma excelente pergunta o irmão está fazendo aqui. E aqueles produtos que se baixam na internet? Há muita discussão jurídica em torno dessa questão, certo? Tem sites que autorizam e outros hackeiam o site e conseguem baixar. Tem filmes que antes de saírem no cinema já está circulando na internet, por causa dos hackers. Isso é crime. Inclusive, no Brasil, os irmãos sabem, eu tenho formação em direito, os irmãos sabem que, aliás, eu vou dizer para os irmãos, que no Brasil está sendo preparada uma legislação para tratar exclusivamente dos crimes virtuais, dos crimes cometidos virtualmente. Na questão da pirataria, da difamação, do adultério virtual, enfim. Certo, irmão? E o que falar daquela irmã? Não está ali, não. Daquela esposa que aguarda o marido dormir e visita a carteira dele. Hã? Do filhinho, da filhinha que aguarda o papai dormir e vai visitar lá a carteira dele. Vai lá na pontinha do pé, tira, olha, diz: eu vou tirar essa aqui que ele não vai sentir falta não. Se for um sujeito como eu, vai sentir falta. Vai. Vai. Glória a Deus. Peça, irmã. Irmã, não tira o dinheiro da carteira do seu marido sem ele autorizar, não, irmã. Mas meu marido, pastor, é um mão de vaca. Ore para Jesus abrir essa mão. Glória a Deus. Uma irmã estava numa festa de círculo de oração. Uma irmã aqui em Maceió estava numa festa do círculo de oração, lá no Farol mesmo. E a irmã Luzanira pregando, animada e tal, cheia mesmo. E a irmã sentada ao lado do marido ouvindo e dizendo: graças a Deus, Deus está usando a irmã Luzanira. Que bênção, que palavra boa. E que palavra ungida. E o marido ouvindo ali os elogios da mulher para a irmã Luzanira. A irmã Luzanira mudou assim o rumo e disse: e essas irmãs que esperam o marido dormir para tirar o dinheiro da carteira dele, isso está errado, viu? Aí a irmã do lado disse assim:
A irmã Luzanira já está falando besteira. Porque ela se enquadrava. Amém. Último slide. Leiam aí, irmãos. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa mesmo, fazei tudo para a glória de Deus. Se aquilo que você faz, quando ninguém está vendo, é para a glória de Deus, continue fazendo. Mesmo sem ninguém ver. Se é para a glória de Deus, se o nome do Senhor está sendo glorificado, continue fazendo. Mas, se não traz glória para Deus, pare. Amém? Todos de pé em nome do Senhor. Quantos foram abençoados pelo estudo da palavra de Deus? Amém. Irmão Benedito Lima, vamos estar orando por ele, para o Senhor abençoar a sua saúde. Glória a Deus. Vamos orar. Quantos necessitam das orações? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo culto que prestamos a Ti, pelo estudo da Tua palavra. Nos ajude a sermos fiéis a Ti e aos homens, Senhor. Nos ajude a dar bom testemunho e glorificar o Teu nome em todas as coisas. Abençoa o Teu servo, irmão Benedito, que está enfermo, repreenda todo o mal, dê saúde e lhe ajude em todas as coisas. Despede a Tua igreja na Tua paz. Guarda-nos e dai-nos uma noite na Tua paz. Em o nome de Jesus, o Teu Filho amado. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. No próxima sexta-feira estaremos com o 9º mandamento: não cobiçarás. Eu abri a oportunidade porque na sexta ficou livre para vocês, se quiserem aqui, mas se não tem problema não. Vamos pro YouTube. Amém.